Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E este vídeo é dedicado a receitinhas um bocadinho menos calóricas, então para a reeducação alimentar. E esta primeira receita é a salada coleslaw. O que é que nós vamos precisar para esta receita? Vamos precisar de meio repolho ou couve branca, como vocês preferirem. Eu estou a utilizar duas cenouras assim média grande e uma cebola pequena. A cebola nós cortamos assim em meias luas. A cenoura nós ralamos muito bem e o repolho eu cortei com aquele utensílio de descascar batatas, que é uma forma muito rápida e prática de o fazer. E portanto fica assim, parece muito, mas depois com o molho eu acredito que isto vai diminuir um bocadinho a quantidade e também é para 4, é como se fosse para 4 pessoas, porque é para 2 pessoas para almoço e para jantar. Se vocês forem para mais pessoas, se vocês tiverem assim um jantar em casa para mais pessoas, podem sempre aumentar aos ingredientes. O que é que nós vamos precisar para fazer a parte do molho? Esta receita é muito rápida porque toda ela é crua, não vai ao forno e portanto é mesmo só picar todos os legumes e depois então colocar o molho por cima e está pronta. Falta aqui uma coisa que eu ainda não fui buscar, que são uvas passas, eu entretanto já vou buscar. Mas o que é que nós vamos precisar então para o molho? Vamos precisar de 3 colheres de sopa de maionese e por isso é que esta receita não é vegana, porque leva aqui a maionese que contém ovos e não sei se contém outros ingredientes de origem animal, acredito que sim, mas para quem é vegano pode sempre utilizar a maionese vegana e acho que dessa forma não tem aqui mais nenhum ingrediente que seja de origem animal. Portanto, 3 colheres de sopa de maionese, sumo de um limão, claro que se vocês não gostarem muito do sabor a limão podem diminuir, podem ir colocando aos poucos para perceberem como é que fica o sabor, uma pitada de sal, uma pitada de pimenta e depois uma colher de sopa de açúcar e uma colher de sopa de vinagre. Na receita que eu vi dizia que preferencialmente seria vinagre de maçã, mas eu tinha aqui o vinagre de fruta, portanto é este que eu vou usar. Portanto o que vou fazer então é colocar todos estes ingredientes aqui dentro desta terrinazinha, vou misturar muito bem e depois deito então por cima destes legumes e mexo muito bem e vou juntar então também as uvas passas, porque realmente eu esqueci-me e lembrei-me agora. Eu estou a utilizar a uva passa branca, vocês podem utilizar a que quiserem ou a que tiverem, se não quiserem podem não utilizar, mas então vamos lá agora criar o molho e misturar isto tudo.
Para a receita de hoje eu trago-vos uma salada de camarão. Apesar de estarmos aqui no outono, eu acho que uma salada fica sempre bem. Acho que sabe sempre bem. É algo fresco. E vocês podem utilizar esta receita como salada, como acompanhamento, como prato principal, como vocês preferirem. Eu vou fazer apenas uma dose, que é para mim. E portanto, por isso é que aqui tem pouquinha quantidade de cada ingrediente. O que é que nós vamos precisar? Vamos precisar de cuscuz. Vamos precisar de camarão, tomate, pepino, azeitonas verdes, cebola frita, que eu acho que fica sempre bem, e por fim, molho de soja para temperar. Como é óbvio, vocês podem utilizar o que vocês quiserem, podem juntar cogumelos, podem juntar milho, o que vocês preferirem. Neste momento é assim que eu vou fazer a minha salada. Eu ontem, para despachar a coisa, e porque o meu marido também precisava de levar esta salada para hoje, para o almoço, eu deixei já pronto então o cuscuz. E como é que fiz então? Pus um bocadinho de água a ferver com sal e depois joguei aqui para dentro os cuscuz, deitei a água por cima e deixei a noite toda a absorver. Eu acho que é uma ótima técnica, mesmo para aqueles dias que vocês têm pouco tempo, não é? Ou têm que ser refeições muito rápidas, porque vocês podem simplesmente ferver a água, deixam o cuscuz a hidratar e está feito. Assim, quando chegarem a casa é mesmo só juntar os ingredientes todos, porque são todos já preparados e é super rápido. Em relação ao camarão, eu costumo comprar o camarão já cozido, para mim é mais fácil do que estar ainda a cozer o camarão, mas vocês podem perfeitamente comprá-lo congelado ou então comprar fresco e vocês mesmo cozinhar, mas eu já está cozidinho e temperado. O tomate e o pepino eu cortei em 4 partes, para ficar assim mais pequenino, não serem inteiros. As azeitonas eu vou utilizá-las inteiras, mas também podem perfeitamente cortar em pedacinhos. E depois então, por fim, vou juntar isto tudo, temperar com o molho de soja, que eu acho que dá aquele toque especial, e a cebola frita por cima. Portanto, é só isto. Vamos lá preparar este prato. Para a receita de hoje eu trago-vos aqui um tofu salteado com cogumelos e vou servir acompanhado com uns espinafres também salteados com bastante alho. Portanto, o que é que nós vamos precisar para esta receita? Vamos precisar de uma embalagem de tofu, eu estou a utilizar esta fumada porque o tofu fumado porque é o meu preferido, como vocês sabem. Vamos precisar também de uma embalagem de cogumelos, 3 embalagens de espinafres, porque vai ser como se fosse para 4 pessoas e vocês sabem que os espinafres desaparecem, evaporam. Vamos precisar também de alho, bastante alho, e sal e azeite. Portanto, eu vou começar agora por fatiar os cogumelos, assim para ficarem bem fatiadinhos. De seguida vou pegar no tofu e vou cortar em cubinhos pequenos, para ser mais fácil de saltear. E depois a única coisa que temos que fazer é pegar numa frigideira, colocar lá dentro então os cogumelos, o tofu com bastante alho, azeite e sal, e numa frigideira à parte colocamos então os espinafres também com azeite, sal e bastante alho. É só cozinhar tudo muito bem. O tofu, como vocês sabem, já é algo, principalmente o fumado, que já vem praticamente cozinhado, pronto a comer.
E os cogumelos também é algo que cozinha muito rápido. Podem colocar assim um bocadinho mais al dente, podem cozinhar mais até ficarem bem macios, é à vossa preferência. E também, como vocês sabem, o espinafre é uma coisa que reduz muito rapidamente e, portanto, rapidamente fica pronto. E será isto. Eu espero que vocês gostem e vamos lá então começar esta receita. E para a receita de hoje eu trago-vos um caril de grão e para esta receita nós vamos precisar de um frasquinho de grão, neste caso traz 400 gramas. Eu vou utilizar como acompanhamento arroz e eu escolhi o arroz basmati, porque acho que fica bem com o caril. Vamos precisar também de polpa de tomate, leite de coco, caril, eu estou a utilizar este caril em pó. Vamos precisar também de uma cebola picadinha e por fim vamos precisar de sal e azeite. Eu vou começar por fazer primeiro o arroz, sempre de forma natural, refogar ou então a cebola, junto o arroz, deixo fritar um bocadinho, adiciono a água, tempero com um bocadinho de sal e deixo então cozer até a água evaporar. Na parte do grão que eu vou fazer vou colocar um bocadinho também de cebola a refogar. De seguida eu vou juntar este grão que vou lavar muito bem para tirar assim toda esta água. E vou então juntar lá o grão. Uma vez que o grão já está cozinhado é mesmo só dar um bocadinho de sabor do refogado. De seguida vou temperar então com um bocadinho de sal. Vou juntar o caril, uma colher de sopa de polpa de tomate e por fim adiciono então
o leite de coco e está pronto. Portanto, esta parte do grão eu vou deixar mesmo para o final. Quando o arroz estiver a ficar pronto é quando eu vou preparar, porque é algo que é muito rápido. Bora lá! E trago-vos então hoje a última receita destas 5 receitas saudáveis. Trago-vos então aqui a lasanha de legumes, que foi o pedido aqui de uma menina no canal. E então para esta receita nós vamos precisar de massa para lasanha. Eu estou a utilizar esta fresca do Pingo Doce. Vamos precisar também de 2 embalagens de bechamel, uma embalagem de queijo ralado para polvilhar no final e vamos precisar do ingrediente principal, que é os legumes. E eu vou-vos mostrar aí porque entretanto eu já assei os legumes e então utilizei cenoura, berinjela, courgette, utilizei cogumelo, utilizei cebola, cortei tudo muito bem, coloquei no refratário, levei ao forno temperado com um bocadinho de sal, pimenta, alho em pó, pimentão doce e coloquei um bocadinho de azeite e deixei assar até os legumes ficarem assim bem macios. E portanto agora já tenho assim a parte dos legumes, que é o que demora mais, já preparado, e vou então agora montar a lasanha e levar por fim ao forno para deixar mesmo assim bem gratinada.
E eu espero que vocês tenham gostado destas sugestões de refeição. Se gostaram, deixem o vosso like. Pensem, por favor, em subscrever o canal se ainda não são subscritos e vemo-nos então num próximo vídeo. Tchau!